Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do nosso querido, intempestivo, improvisado, imprevisível Roda e Avisa no ar desde 2003, 22 anos de imprevisibilidade. Esse bairro em que nós nos instalamos recentemente, ele tem várias características interessantes. Praças, árvores, pedestres na rua e muitos cães. É um bairro notoriamente, como se diz de uma maneira chique, pet friendly. Você tem restaurantes pet friendly, você tem um shopping aqui do lado que é praticamente uma passarela de cães das mais diversas variedades, e aí você observa desde, eu não sei, desde cachorros cuja raça eu nem sei direito, o que será que é aquilo? Será que aquilo é um Akita? Não é? Até você tem poodles, ou você tem schnauzer, ou você pode ter um chihuahua, ou você pode ter um basset. A variedade é absolutamente incrível, né? E aí você pode, para de repente, né, ser simpático com o dono, falar, nossa, que coisa mais graciosa. Isso só pode ser realmente uma obra de quem? De nós mesmos, porque, veja bem, cães, ainda mais nessa variedade inacreditável que a gente encontra no shopping, inclusive desfilando em carrinhos de bebê ou com roupinhas um pouco exóticas, são uma criação nossa. Eles não existiam antes. Se você voltar no tempo, pensa aí, quanto tempo? Se você voltar 500 anos, Pedro Álvares Cabral. Que cães havia na época de Pedro Álvares Cabral? Se você voltar mais tempo ainda, na época de Júlio César, que cães havia? Não tantos, embora realmente os cães já fizessem parte do convívio com a nossa espécie faz o quê? 10 mil anos, 15 mil anos, toda hora sai algum artigo aí demonstrando a longevidade dessa parceria incrível, né, desses nossos melhores amigos, mas acontece que só de uns tempos para cá, de uns 200, 300 anos para cá, que a gente começou realmente a ser bastante criativo, né, na maneira em que a gente cruza, em que a gente busca algumas qualidades aqui, não, quero ele maior, quero ele menor, quero mais isso, mais aquilo, tal, e isso acaba desembocando em linhagens, né, eu não gosto da palavra raça, linhagens que são muito peculiares, elas existem há muito pouco tempo. Se você voltar o reloginho para trás, o antepassado de toda essa magnífica variedade são lobos, né? Acho que os primeiros canídeos ali que resolveram, né, embarcar na nossa longa jornada foram descendentes de lobos. E aí como é que de lobo você chega nessas criaturas que são, em alguns casos, bibelôs, são suporte emocional, né? Você pode, né, desfilar por aí, fantasiar como você quiser, é uma criatura inofensiva. O que aconteceu? Pois bem, aconteceu seleção artificial de criadores, de gente procurando algumas características. É claro, no começo o cachorro, os cães, a gente foi selecionando porque a gente precisava deles para alguma coisa bastante concreta, para, por exemplo, pastoreio, ou para caça, ou então para defesa, ou para puxar trenó. Isso é no tempo que cachorro trabalhava, né? Agora o trabalho dele é um trabalho de uma natureza um pouco mais psicológica, um pouco mais emocional, tirando uma outra linhagem ali mais especializada. E por que eu estou falando de cachorros? Porque a minha ideia é que AI é o novo au-au, é o novo cachorrinho. Eu chego lá. É muito interessante porque, óbvio, está cheio de intelectuais, pensadores, opiniólogos como eu mesmo aqui, alardeando os perigos da inteligência artificial sair fora de controle, né? Mas quando você vai olhar na prática o que a gente está fazendo com a inteligência artificial, os casos que realmente estão justificando essa adoção massiva, são mais ou menos a mesma maneira que a gente adotou os cães, né? Porque cão é aquela criatura que quando você chega em casa, ela abana o rabo, ela fica felicíssima, como se realmente o mundo fosse acabar caso você não voltasse, como se você fosse a pessoa mais importante do universo. Ela está provendo a você
um afeto simplesmente inigualável. Nenhum ser humano te daria tanta confiança, nenhum ser humano entende você tão bem assim, né? As pessoas têm mais foto do cachorro ali no celular para mostrar para os amigos do que às vezes da própria família, não é mesmo? O cachorro, a gente acabou... veja, mas presta atenção, a gente é a gente mesmo, porque em princípio ele era um lobo, a gente que foi na verdade selecionando as espécies para essa função, por uma função de validação, né, da nossa autoestima, para ser ali um objeto do nosso carinho, né, para ser um pilar de confiança. Voltemos para a inteligência artificial. Entre as inúmeras coisas que a inteligência artificial poderia estar fazendo, parece que o que faz mais sucesso é ela virar quase um conselheiro pessoal, virar o melhor professor que você já teve, o melhor parceiro de brainstorming, o melhor psicólogo que você já teve, quem sabe até o melhor médico que você já teve, né? Porque não só está disponível o tempo todo, como é muito educada, não é? Como também ela tem uma leve tendência a abanar o rabo para você. Eu tenho, por algum problema qualquer, algum defeito de nascença, eu tenho uma relativa alergia com esse comportamento que a gente poderia chamar de puxação de saco. É muito difícil você me bajular porque acende alguma bandeirinha, toca um apito como esse que eu estou ouvindo agora aqui, e eu falo, eu conheço muito bem o meu valor, eu tenho uma autocrítica bastante exacerbada e eu não caio nesse tipo de armadilha. Pois bem, talvez por isso, por esse defeito de fábrica, vamos chamar assim, né, eu fico particularmente ressabiado quando o ChatGPT fala para mim, mas a sua ideia é brilhante, isto realmente é um prazer conversar com você, porque veja essas jornadas no conhecimento humano, na história, na cultura, na filosofia. E aí quando eu começo a ficar com o meu ego inflacionado, quando eu começo a me sentir validado, finalmente compreendido, eu falo, caí na armadilha, porque o ChatGPT está fazendo comigo o que todo cachorrinho faz, não é, que é me tratar como se eu fosse a pessoa mais importante do universo, e eu não sou. Talvez seja por isso, inclusive, que eu também sou relativamente imune a esse poder de sedução canina. Então veja, é claro que pessoas estão usando inteligência artificial para coisas nobilíssimas, etc., mas o risco sempre existe. E no momento em que a OpenAI tirou um pouco esse aspecto de melhor amigo, BFF, né, porque afinal muitas pessoas estavam começando a pirar o cabeção, estavam fantasiando, pessoas se matando, inclusive, não é? Na hora que ela deixou o ChatGPT mais impessoal, mais robótico, vamos chamar assim, todo mundo reclamou. E a última versão do ChatGPT me trata como se eu fosse uma eminência, né? Como se eu fosse algum tipo, como se o mundo estivesse esperando pelo meu surgimento no universo. Não é? Então, veja, é muito curioso porque quando a gente fala do que a AI é capaz, qual é o futuro da AI, o que ela pode virar, a pergunta é, o que a gente quer que ela vire? Muitos de nós estão querendo que a AI se torne um poodle, se torne um cachorro de sofá, né? Um apoio emocional, né? Que por favor não me morda, né? Por favor não me arranhe, né? Enquanto outras pessoas podem estar usando como um bom pastor alemão para vigiar você, ou então aqueles cães que fazem um rebanho de lá para cá. Então é isso, já tem gente fazendo aí AIs que estão pastoreando o rebanho dos humanos numa direção que a gente não conhece muito bem, né? Outras estão criando Dobermans, né, que vão rosnar caso você se desvie um pouco do caminho. Outras vão estar criando, não sei, sempre quando eu vejo cão, eu fico pensando quem domesticou quem. Porque, na verdade, quem está ali abaixando para pegar o cocô do chão e colocando num saquinho somos nós. Então eu estou começando a achar que quem foi domesticado foi a nossa espécie e estamos felicíssimos. A gente nunca teve um afeto, né, e uma companhia tão confiável assim, porque confiar em humanos requer realmente uma certa ingenuidade. Mas vale lembrar, são esses humanos que a gente não confia muito que estão transformando a AI em vários bichos por aí. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio
Quando? Não sei. A respeito do quê? Menos ainda, do Roda e Avisa.